Olá, galerinha! Eu tô aqui fazendo vários testes para ver se consegue sair um vídeo. E como eu havia dito anteriormente, eu estou trabalhando este livro aqui que fala sobre neurociência e educação, como o cérebro ele aprende. E lógico que eu não vou abordar todo ele agora, mas eu quero passo a passo, devagarinho, com calma, ir abordando ele. Eu queria chamar a atenção hoje para uma parte dele que fala sobre a aprendizagem e a neuroplasticidade. O nosso sistema nervoso ele é constituído ainda num período embrionário e a forma como cada um de nós, né, cada pessoa com sua peculiaridade, o ambiente externo em que vive, a história em que é construída no decorrer da sua vida, desde o nascimento, vai contribuir para que as conexões sinápticas também vai contribuir para que as conexões sinápticas sejam reorganizadas, né? Sejam realizadas de acordo também com o estímulo que está sendo proporcionado. Acreditava-se antigamente que não se formavam novos neurônios após o nascimento e isso foi derrubado por tese. Um bebê, quando ele nasce, o seu cérebro ele pesa aproximadamente 400 gramas. E até ele completar um ano, esse peso dobra para 800 gramas. E isso é possível devido a novas ligações, ao aumento da mielina e de células gliais. Sabe-se também que algumas regiões do cérebro mantêm a capacidade de produzir novas células durante a vida inteira. Claro que à medida que vamos ficando velhos, isso vai diminuindo, mas as perdas que temos de neurônios não são tão intensas o quanto se achava anteriormente, né? Acreditava-se que as perdas neuronais era de uma intensidade muito maior do que se é. E aí, como o indivíduo ele vai interagir com o ambiente, vai influenciar na formação de conexões nervosas e é aí que a pessoa ela vai chegar na aprendizagem, né? Quando existe essa interação, a descoberta, isso vai incitando aí o cérebro na formação de novas conexões e o ser humano, a partir desse processo, vai aprendendo. Mesmo o nosso cérebro, ele vem planejado para certas capacidades, ainda assim, nós precisamos passar pelo processo de aprendizagem, nem que seja para realizar as tarefas mais simples. Por isso que quando nos comparamos aos outros animais, né, a questão da forma de comportamento, ela não é tão diversificada, né? Não temos uma gama de comportamento tão ampla quanto na espécie humana. Então, por exemplo, um mamífero, quando ele nasce, né? Ele praticamente já nasceu, já está andando. E nós, seres humanos, precisamos de vários meses, né? De chegar a uma determinada maturação para conseguir realizar isso aí, em que um animal ele consegue em um tempo muito mais rápido. É muito importante para a aprendizagem e para o desenvolvimento do sistema nervoso uma estimulação ambiental, tá? Agora existe também a questão da maturação, né, das sinapses, por exemplo, que elas são bem
bem maiores, né? O cérebro, ele é muito mais plástico, né? Vamos dizer assim, estou falando aqui da plasticidade em uma idade menor. Então, é muito mais fácil para uma criança ela aprender uma segunda língua do que um adulto. Não que um adulto ele não vá aprender. Ele vai sim, né? Porém, ele vai realizar um esforço maior do que a criança. Outra coisa que corrobora para essa plasticidade ela ser bem maior em relação às crianças. O sistema nervoso ele é extremamente plástico nos primeiros anos de vida. E aí, um exemplo, se um adulto ele sofrer algum tipo de lesão cerebral e dependendo da parte em que aquele adulto sofreu a lesão cerebral, ele pode ter uma afasia, por exemplo, uma perda de capacidade de expressar ou de compreender a linguagem verbal. Uma criança até 10 anos de idade, se ela tiver uma lesão cerebral que não seja tão séria, né? Mas se ela tiver uma determinada lesão em que venha ocasionar em um dos hemisférios, o outro hemisfério, ele pode assumir as funções perdidas. E aí vai ocorrer novas ligações sinápticas em seus circuitos neuronais, muito mais rápido na criança do que no adulto. Tem 2 momentos que é muito importante na vida, em termos de aprendizagem e de todo esse processo aí, né, da plasticidade, que é o nascimento e a adolescência. No nascimento, vai ocorrer um ajuste quanto ao número de neurônios que serão utilizados nos circuitos. Na adolescência, vai ocorrer um rearranjo, havendo aí um processo intenso, um processo acelerado de eliminação de sinapses, que é chamado de desbastamento sináptico, em várias regiões do córtex cerebral. Então, dentro desse fato aí, né, é importante pensar, reflete-se aí em uma otimização do potencial de aprendizagem. O que é a plasticidade cerebral? A plasticidade cerebral é a capacidade de fazer e desfazer ligações entre os neurônios como consequência das interações constantes com o ambiente externo e interno do corpo. Então, um outro exemplo. Pensemos em relação da importância do treino para a aprendizagem. Um pianista que ele treina diariamente, né, e ele consegue alcançar aí uma maestria, é que esse treino, essa constância desse treino dele aí, vai fazer com que ocorra a criação de novas sinapses. Por outro lado, pode ter aí o desuso, né? Ou também pode ocorrer algum tipo de doença, como por exemplo a esclerose múltipla, que faça com que as ligações sinápticas elas sejam desfeitas, ok? Mas as conexões comumente, ela permanece ao longo de toda a nossa vida, porém temos aí uma perda, diminui um pouco com o passar dos anos. É isso, galerinha. Eu espero que eu tenha ajudado e virão outras partes acerca desse livro aqui que eu estou adorando, ok? Tchau, fui!